Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero trazer um comparativo entre identidade e identificação. Separei dois trechos da palavra de Deus para nós podermos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero explicar um pouquinho o que é identidade e o que é identificação. Embora são palavras semelhantes, mas existe uma separação entre elas. Identidade. Qual é o significado da palavra identidade? É o conjunto de caracteres particulares, que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, algo que cada um de nós temos único, como a digital e como a retina dos olhos. A identidade cultural. A identidade cultural é o conjunto das características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com o mundo. Deus respeita a cultura, é muito importante você saber isso. Deus respeita a cultura. Identidade cultural são as tradições, a cultura, a religião, a música, a culinária, o modo de vestir, de falar, entre outros, que representam os hábitos de uma nação. E a identificação é o ato do efeito de identificar-se, documento comprobatório de identidade. Nós precisamos apresentar as nossas identificações pessoais. É o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. Você confirmar. Eu estive na feira agora na ABF, você apresentava a tua credencial de entrada e tinha que apresentar o teu documento, o seu RG, a sua identificação. É o conjunto de caracteres particulares, que o nome, data, tem um pouco a ver com a identidade, mas a identificação é algo você comprovar que você é você. E a Bíblia tem algumas passagens interessantes. Eu separei duas passagens para que nós pudéssemos compreender algo muito importante. Você precisa ter uma identidade e você precisa da sua identificação. Quando a filha de Faraó pegou o bebê de Joquebede, ele não tinha nome. Porém, quando ela viu, verificou que ele tinha identidade, porque saiu da boca dela: esta criança é hebreia. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. A mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo escondê-lo, porém escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pez. E pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. Não tinha nome, até aqui ele não tinha um nome. E a irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão e ela disse: este é um dos filhos dos hebreus. Por quê? E ela acabou dando nome, a identificação, Respondeu-lhe a filha: vai. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que vá te chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino? Versículo 10. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou. Ele chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Ela deu nome a Moisés, mas ela verificou a identidade dele como hebreu. Nós precisamos ter a nossa identidade, porque se você não tiver uma identidade, o mundo vai querer traçar uma identidade para você. Aquela filha de Faraó, de olhar para a criança, verificou que ela era hebreia. Provavelmente pelas vestimentas, pela formosura, pelos traços. É importante você ter uma identidade. E ela acabou dando uma identificação. O nome Moisés é tirado das águas, dada pela filha de Faraó. Então é muito importante que nós preservemos as nossas identidades. Algo que é muito atacado, que é tradição, família, propriedade. Ela quer atacar a identidade de uma nação, de um povo, de uma etnia. E uma parte interessante também que eu gostaria de trazer para vocês, em Juízes 12, também
classificando a identidade. O que aconteceu em Juízes 12? Houve um contrassenso entre as tribos, né? Então, houve uma batalha contra as tribos, as 11 tribos de Israel combateram contra a tribo de Efraim. E foi uma guerra tremenda, né? E o que aconteceu? Jefté liderou essa batalha e a tribo de Efraim ela foi expulsa de uma determinada região. E Jefté, não querendo que esse povo voltasse por conta de tudo aquilo que tinha acontecido, que não é o caso do que eu quero falar agora, eu quero falar sobre identidade. Ele colocou pessoas em estratégia sobre... Aqui está o Ribeiro de Querite. Então, para atravessar para o outro lado, ele colocou pessoas em pontos estratégicos para que elas voltassem para o meio das outras tribos. E o que aconteceu? Qual foi a estratégia de Jefté? A tribo dos efraimitas, eles tinham o linguajar deles, as características deles. E Efraim pegou, Jefté fez o seguinte, fala assim, olha, todos que tentarem cruzar de volta do Rio Jordão para cá, vocês perguntam, pedem para eles falar Shibolete, a palavra Shibolete, né? Que ia revelar a identidade de quem era aquele povo. Por quê? Vou te explicar. Porque a tribo de Efraimita, eles não tinham essa dicção pela cultura, pela região deles, eles não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete, né? Então eu estou te falando sobre identidade, existe a identidade cultural até na fala, né? Porque eles não conseguiam falar e quando eles tentavam atravessar o Rio Jordão, isso está em Juízes capítulo 12, eles eram identificados, quando separava a pessoa, você está tentando separar, você é dos Efraim, não sou não, fala Shibolete, ele não conseguia falar, ele falava Sibolete, e se denunciava que era a identidade dele, cultural, e na fala identificava quem ele era. Você precisa ter uma identidade bem característica, principalmente nós cristãos. A identidade de um cristão, ela é marcada por sua identidade, em crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Nós, onde quer que nós estejamos, nós temos que proferir a nossa fé, ter uma identidade não forçada, mas uma identidade natural. Não é possível que um cristão no ambiente, onde quer que ele seja colocado, passe por um espião. A sua identidade tem que ser aflorada, porque através da sua identidade a luz de Cristo vai raiar sobre a tua vida e alcançar as pessoas que estão em trevas. É muito complicado, né? Um cristão espião. Você precisa proferir a tua fé em Jesus, você precisa proferir que Ele morreu pela minha vida, pela vida das pessoas que estão ao nosso redor e que através dele se alcança a salvação. Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, deixou uma grande comissão para os discípulos e hoje está à destra do Pai intercedendo e nos dando força para isso. Não perca, assim como Moisés teve a identidade dele junto à filha de Faraó e a identificação como Moisés, você precisa ter a sua identidade. E se você ainda não tem essa identidade de Cristo sobre a tua vida, busque ela, porque não permita que nada neste mundo neutralize a sua identidade de Cristo Jesus. Pois este é um dos maiores esforços do mundo, é desqualificar aquilo que a Bíblia diz que nós somos, aquilo que a Bíblia diz que nós temos, e é aquilo que a Bíblia diz para onde nós vamos. O mundo é uma luta tremenda. Eu quero finalizar com 1 Coríntios capítulo 15, para fortalecer a tua fé em Jesus. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena ter a identidade de Cristo, ser um cristão, um discípulo que fala do amor de Cristo, que fala daquele que tira das trevas para a maravilhosa luz. O semblante é diferente, como hoje é segunda-feira, 1º de julho, segundo semestre de 2024, muitas pessoas que passaram alimentando os frutos da carne, hoje não conseguem nem levantar da cama direita. Eu estou aqui porque a luz de Cristo brilha na minha vida, estou aqui para falar do amor de Cristo para todo mundo. Um dia frio,
né? Estou aqui no meu cantinho, no Ribeiro do Querido, para falar que Jesus Cristo tem uma grande obra na tua vida, né? E vale a pena. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto, que é corruptível, tudo isso aqui é corruptível, a carne, o sangue, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Não se esqueça, não perca isso. Nós somos seres imortais. O nosso destino aqui nessa terra é uma passagem. Agora a nossa eternidade que vai determinar qual o processo que nós resolvemos passar aqui nessa terra. Dando lugar às trevas ou dando lugar à maravilhosa luz. É isso que importa nessa jornada aqui nessa terra. Mas quando, versículo 54 de 1 Coríntios 15, mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte e você também pode vencer a morte. Porque Ele foi primícia. E todos aqueles que suportarem o processo vencerão a morte e passarão a eternidade com Ele. Para finalizar, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha a sua identidade definida, não deixe, você precisa, para finalizar, você precisa ter a sua identidade definida. Você não vai conseguir agradar todo mundo nessa terra e nem procure fazer isso. Eu gosto do nome daquela revista, Você é você. E se você receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, você vai se enquadrar em João 1,12, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus. Seja Filho de Deus. Bom dia, um semestre abençoado de 2024 e não deturpe a identidade de Deus sobre a tua vida. Viva a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda mentira precisa de cúmplice e toda verdade aniquila a mentira.